A alfabetização volta a subir no Brasil após queda na pandemia. E você vai ver também. O presidente da Câmara anuncia acordo para suspender o cancelamento de planos de saúde. Governo federal publica regras para o uso das câmeras corporais por policiais. Cresce o número de jovens que não estudam e não trabalham no país. E ainda, o Minuto Pet vai esclarecer uma curiosidade. Os animais sonham iguais aos seres humanos quando dormem? A resposta você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o nível da alfabetização infantil voltou a subir no Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, 56% das crianças aprenderam a ler e a escrever na idade correta no ano passado. Os dados fazem parte dos resultados do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa desenvolvido pelo governo federal. O objetivo desse programa é garantir que as crianças entre 6 e 7 anos de idade aprendam a ler e escrever. Até o momento, o governo já investiu R$ 1 bilhão para a formação de gestores e professores, além de construir cantinhos da leitura nas escolas. O programa do governo registrou que 56% das crianças foram alfabetizadas na idade certa em 2023. Esse número, inclusive, supera o percentual de estudantes alfabetizados no Brasil em 2019. Naquele ano, 55% dos estudantes do país sabiam ler e escrever. O percentual caiu para 36% em 2021 por causa da pandemia. Os estados com maiores percentuais de alunos alfabetizados são Ceará, Paraná e Espírito Santo. Olha, e após esse anúncio, o presidente Lula classificou como pouco a meta de alfabetizar 80% das crianças brasileiras até 2030. Vamos ouvir o presidente. Os governadores e os prefeitos desse país, junto com o governo federal, assumiram o compromisso de diminuir o índice de alfabetização, a gente chegar a 80% de crianças alfabetizadas na idade certa. É um compromisso que ainda não é uma coisa muito gloriosa, porque 80% e por que não 100%? Se vocês imaginassem que em 2019 a gente tinha 55%, não era um número bom. Vamos ser francos. Para quem é deputado, para quem é prefeito, para quem é senador, para quem é presidente da República, para quem é governador, não tem nenhum motivo de orgulho você constatar que em 2019 você só tinha 55% das crianças alfabetizadas na idade certa. E o Congresso Nacional manteve hoje o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à lei que puniria os responsáveis por espalhar fake news durante as eleições. A decisão dos parlamentares impediu a retomada de uma pena de prisão de 1 a 5 anos e uma multa, no caso de comunicação enganosa em massa. A ala governista ainda tentou um acordo para derrubar o veto, mas foi derrotada pela maioria dos deputados e senadores. Apesar do veto, o tema ainda é discutido. Em 2021, o Congresso incluiu no Código Eleitoral uma punição para quem divulgar fake news em relação aos partidos ou candidatos durante o período eleitoral. E desde o mês passado, idosos, crianças com necessidades especiais e também portadores de doenças graves vinham sendo notificados sobre o cancelamento de planos de saúde. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou um acordo com as operadoras dos planos para suspender essa medida. A decisão beneficia principalmente crianças com autismo e pacientes com câncer. O acordo acontece depois de o deputado Áureo Ribeiro ter obtido mais 200 assinaturas para um requerimento de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, além do cancelamento unilateral,
os aumentos nas mensalidades na saúde suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar registrou um aumento significativo de reclamações de consumidores relatando cancelamentos unilaterais de planos de saúde. Embora não tenha divulgado detalhes específicos, Arthur Lira afirmou em suas redes sociais que fez um acordo com as operadoras de planos de saúde para suspender os cancelamentos recentes de planos em razão de transtornos ou doenças. Lira recebeu as empresas nesta terça-feira para uma reunião na residência oficial da Câmara e a expectativa é que nos próximos dias o presidente se reúna com órgãos e representantes de defesa do consumidor. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitou na última semana explicações das operadoras de planos de saúde sobre os cancelamentos unilaterais de contratos feitos nos últimos dias. As operadoras têm prazo de até 10 dias para enviar as respostas. Vamos falar do Rio Grande do Sul agora. A cidade de Porto Alegre está dividida em duas. Nas zonas central e sul, a água baixou e os moradores já estão voltando para casa. Já na zona norte, o cenário é bem diferente. A inundação persiste, com imóveis debaixo d'água e pessoas desalojadas e desabrigadas há 25 dias. Apesar de ter mais de 150 mil habitantes atingidos pelos temporais, a Prefeitura da capital gaúcha ainda não habilitou nenhuma família, para receber o auxílio reconstrução. Conforme dados da Prefeitura, 2 dos bairros mais afetados na região norte da capital gaúcha seguem embaixo d'água, o Humaitá e o Farrapos. Juntos, somam 30 mil habitantes e mais de 3.500 empresas, além da Arena do Grêmio. Moradores chegaram a protestar contra a Prefeitura na BR-290. Após a manifestação, a Prefeitura instalou uma bomba móvel emprestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo no local, ao lado da casa de bombas do sistema anti-cheias que não está em funcionamento, com o objetivo de tentar acelerar o escoamento da água. Das 23 casas de bombas, 11 estão em funcionamento na capital. Além disso, nenhuma família de Porto Alegre foi habilitada para receber o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. O primeiro lote foi liberado na última segunda-feira. Segundo o Ministério Extraordinário da Reconstrução, é que a Prefeitura não enviou ao governo federal os dados necessários da população atingida. Segundo o Ministério Extraordinário da Reconstrução, a gestão municipal não enviou os dados necessários da população atingida ao governo federal. Das 469 cidades afetadas pelas chuvas no estado, apenas 15 conseguiram habilitar, até o momento, seus moradores para receber o auxílio. De 44.500 famílias inscritas, mais de 42 mil são de Canoas. O assunto agora é economia. A prévia da inflação oficial do país voltou a acelerar e ficou em 0,44% em maio. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A gasolina foi o subitem de maior influência nos resultados do mês. A alta foi de 1,9% e o impacto do produto na inflação foi de 0,09 ponto percentual de impacto no índice geral. Sua alta levou o Grupo Transportes para ganhos mensais de 0,77%. E também a registrar o maior impacto entre os grupos pesquisados pelo IBGE. O índice geral ficou em 0,44% em maio. Em abril, o IPCA havia registrado 0,1%, ou seja, a alta de um mês para o outro foi 0,3%. Nos últimos 12 meses, a variação do IPSA-15 foi de 3,70%. O resultado se distancia do limite do teto da meta seguida pelo Banco Central, que é de 3%. Entre os grupos, a maior alta foi registrada em saúde e cuidados pessoais, seguido por transportes, vestuário, alimentação e bebida e habitação. A única queda foi em artigos de residência. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, que, aliás, afeta a vida de todo mundo, nossa reportagem conversou com o economista Rica Mello. Vamos ouvir, então, a análise dele.
ótima notícia em relação à inflação neste período agora, nessa prévia de maio. Ela desacelerou em relação ao ano passado. Ano passado nós tivemos 0,51% de inflação nesse período e neste ano caímos para 0,44%. Ficou mais ou menos de acordo com o que se imaginava e essa inflação faz com que a inflação acumulada de 12 meses fique abaixo dos 4%, inclusive abaixo do que o máximo da meta permitida, que é 4,5%. Vale lembrar que a inflação para esse ano, a expectativa do Banco Central é uma meta de 3%, ela pode ir 1,5% para cima ou para baixo, então ela pode chegar até 4,5%. Estamos ali mais ou menos com 3,7%, ou seja, está num ótimo patamar a inflação para esse ano. Dos 9 grupos analisados, 8 deles sofreram alta, então quase todos eles, mas altas pequenas, nada muito expressivo, porém alguns desses grupos puxaram um pouco mais a inflação. Um deles foi o grupo relacionado a combustíveis, né? A gasolina subiu bastante, subiu mais ou menos uns 2%, mas também teve um pouquinho de alta no etanol, por exemplo, e no diesel. Tudo isso acabou subindo um pouquinho esse grupo aí relacionado a transportes, né? Um pouco para cima, né? Tivemos um pouco também de alta no grupo, por exemplo, de alimentação, tanto dentro de casa como fora de casa. Tivemos uma alta também um pouco mais expressiva no grupo dos remédios, né, em saúde, porque o governo autorizou uma pequena alta de aumento de preço. Isso também se reflete no aumento dos preços dos medicamentos, ou seja, tivemos um pouco de aumento em uma série de núcleos da inflação, mas nada igual ao que a gente teve no ano passado. Então a inflação está desacelerando aí em relação a 12 meses, que é uma ótima notícia. Vamos ver o que deve acontecer ao longo do ano, mas a expectativa é que a inflação vai seguir controlada. E o Ministério da Justiça e da Segurança Pública anunciou hoje diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais pela polícia nos estados. Após meses de espera, a portaria foi assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski. As orientações prevêem 16 situações em que o equipamento deve estar ligado. A recomendação do governo Lula é que as câmeras fiquem sempre ligadas, exceto em momentos de privacidade, como quando os policiais forem ao banheiro, por exemplo. De acordo com a pasta, a portaria busca padronizar a utilização dessa tecnologia no Brasil, aumentando a transparência e a proteção dos profissionais de segurança e cidadãos. Entre as situações em que as câmeras devem estar obrigatoriamente ligadas, estão as buscas pessoais em veículos ou residências e ações de busca, salvamento e resgate. O texto prevê ainda que as câmeras podem ser acionadas de forma automática, remota ou pelo próprio policial. Mas considera o acionamento automático ideal. Os estados não são obrigados a seguir essas diretrizes, mas o uso de recurso federal para câmeras corporais deverá obedecer às normas do governo federal. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as câmeras corporais reduzem o uso de força e reclamações sobre a conduta dos policiais entre 25% a 61%. E veja a seguir, cresce o número de jovens que não estudam e não trabalham no país. E ainda, o Minuto Pet vai esclarecer uma curiosidade. Os animais sonham iguais aos humanos quando dormem? A resposta nós trazemos já. Continue ligado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só que informação preocupante. O número de jovens que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego cresceu no último ano. O levantamento é do Ministério do Trabalho e foi divulgado na manhã desta terça-feira. O Brasil tinha 4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nesta situação, no primeiro trimestre de 2023. E esse número saltou para 5 milhões e 400 mil no mesmo período deste ano. Deste grupo, cerca de 60% são mulheres. A maioria com filhos pequenos, e 68% são negros. O estudo é do Ministério do Trabalho. Na soma com os desocupados,
que são aqueles que não estudam e nem trabalham, mas estão à procura de emprego. Os chamados jovens nem-nem são 8.600.000 no Brasil atualmente. O levantamento revela um reflexo da pandemia e um raio-x sobre o trabalho de cuidado que as mulheres exercem na sociedade. Com informações da PNAD contínua do IBGE, o levantamento mostra que a taxa de participação dos jovens no mercado de trabalho ainda não retornou ao patamar de 2019, quando era de 52,7% no primeiro trimestre daquele ano. No mesmo período de 2024, a taxa foi de 50,5%. Esse índice inclui jovens ocupados e desocupados que estão à procura de emprego. Não entram nas estatísticas aqueles que estão fora do mercado por realizar outras atividades, como trabalhos de cuidado ou estudos em tempo integral. Vamos agora ao destaque internacional. Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram oficialmente nesta terça-feira o Estado da Palestina. Os três países haviam anunciado a decisão na semana passada. O anúncio da decisão na última quarta-feira tinha gerado indignação em Israel, que vê a medida como uma recompensa para o movimento palestino Hamas, contra o qual trava uma guerra na faixa de Gaza desde outubro. O reconhecimento do Estado da Palestina não só é uma O reconhecimento do Estado da Palestina não é somente uma questão de justiça histórica com as aspirações legítimas do povo da Palestina. É, além disso, uma necessidade peremptória se queremos alcançar a paz. É a única maneira de avançar para a solução que todos reconhecemos como a única possível, para alcançar um futuro de paz de um Estado palestino que conviva junto de um Estado de Israel em paz e segurança. Em paz e em segurança. Em uma mensagem publicada em espanhol na rede social X, o ministro das Relações Exteriores de Israel acusou Sánchez de ser cúmplice de incitação ao assassinato do povo judeu com o reconhecimento da Palestina. Os três países europeus desejam que a iniciativa de alto significado simbólico leve outros estados a fazerem o mesmo. Noruega e Espanha desempenharam um papel importante no processo de paz na década de 1990 no Oriente Médio. Madrid sediou uma conferência de paz árabe-israelense em 1991, que abriu caminho aos acordos de Oslo em 1993. E terça-feira é dia de Minuto Pet aqui no Jornal das 18h30 com a Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. Boa noite, Kleber, e a você que está em casa. Kleber, recentemente, observando o meu pet dormir à noite, notei que ele emitia sons e fazia reflexos como se estivesse em meio a uma brincadeira. Aquela atitude dele me fez pensar, os animais sonham como nós? Pensando que aqui no Minuto Pet talvez tenham outros tutores com a mesma dúvida, eu conversei com a médica veterinária Natália Balharte, que é especialista em bem-estar animal. Acompanhe. Pode sonhar? Pode sonhar. Pesadelo é mais difícil, a não ser que seja uma questão de traumas, né? Mas a gente não costuma fazer essa associação. Patinhas agitadas, orelhas inquietas e movimentos com o focinho. Esses são alguns dos sinais que podem indicar que seu pet está passando por uma experiência muito comum entre os humanos. Muitas pessoas têm a curiosidade sobre os movimentos que ocorrem durante o sono. Normalmente, o que a gente faz essa associação de será que ele está sonhando ou tendo pesadelo? Na questão das fases do sono, que ocorre os relaxamentos e alterações do sistema nervoso central. Então, relaxa, pode ter os espasmos, uivos, movimentos. Por dia, os cães têm um tempo de sono estimado de 12 a 14 horas, enquanto os gatos dormem entre 12 e 16 horas. Mas atenção, acordar o pet tocando ou pegando nele durante o suposto pesadelo ou sonho é perigoso, já que ele pode ficar confuso. Então, apenas chame-o pelo nome se notar angústia no animalzinho. E quanto mais idoso o pet for, maior é o sinal de alerta na hora do descanso. Ao longo da vida, né, do cachorrinho do gatinho mais novo até o cachorrinho ou o gatinho mais velho, tem alguma diferenciação ou eles podem sonhar do mesmo jeito? O que a gente nota é que quanto mais novo, é mais intenso essa questão do relaxamento. Principalmente, é igual criança. O dia é muito intenso para ele, é muita novidade.
no ambiente, com a pessoa, com outros animais. Então, tende a, no relaxamento, ocorrer mais. Por isso que eu até te perguntei da idade do seu cachorro, porque normalmente isso ocorre mais nos cães mais novos. Nos mais velhos, a gente já começa a pensar na degradação degenerativa do cérebro. Por isso que, assim, às vezes, dependendo, né, começa depois a dar outros sinaizinhos de trocardia pela noite. Então, por que está ficando agitado? Não é para ficar agitado à noite, porque eles começam a fazer isso, trocar o dia pela noite, por causa dessa degeneração cerebral, que é normal, né? Assim como no ser humano, só que aí a gente já, por isso que a gente também chama de Alzheimer canino. Começa com alguns sinaizinhos e o primeiro sinal que dá é no relaxamento. Depois da dúvida esclarecida, então fica essa dica para os tutores que nos acompanham. Na semana que vem, nós vamos conhecer um estudo que tem os animais como aliados no combate à ansiedade. Até lá, Kleber. Muito obrigado, Carol. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.